Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A Organização Mundial da Saúde, a OMS, divulgou que os casos de depressão aumentaram quase 20% na última década, transformando-se na maior causa de incapacitação no mundo. Ainda segundo a OMS, a queda de produtividade e doenças vinculadas à depressão tem um custo estimado em US$ 1 trilhão por ano. Com o objetivo de intensificar medidas de combate a essa doença, tramita na Câmara uma proposta que prevê a criação da Semana Nacional de Luta e Conscientização sobre a Depressão. E nesta edição do Palavra Aberta eu converso com o autor da proposta, que é o deputado Paulo Folletto, do PSB do Espírito Santo. E o programa tem uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bom, deputado Paulo Folletto, eu vi que esses números são alarmantes. Parece que 80% dos casos de depressão não são corretamente diagnosticados, né? O que pode ser feito nesse caso aqui no país? A gente vai, eu não sei se você é desse tempo, mas eu sou um pouco mais velho. E antigamente a gente falava muito, eu comecei no 3º ano de medicina, eu já estava no pronto-socorro, aprendendo. Falava no PT. Era aquelas pessoas que chegavam numa crise de estresse agudo, né? Que chegava toda contraída e alguns profissionais menos avisados não levavam aquilo nem em consideração, mas ninguém chega naquele ponto ali porque quer. Sim. É porque tem um desequilíbrio psicossocial. Daí a gente passou a ver, isso diminuiu de intensidade, a gente começou a discutir de que a gente morre. A gente morre de coração, doenças cardiovasculares, de batida de carro ou de câncer, né? Que é o que mata hoje em dia. O resto, quase tudo, a medicina avançou, da pesquisa molecular, inclusive. Hoje, você tem condições de identificar com muita antecedência marcadores, antigamente eram marcadores tumorais, depois que você já tinha o tumor. Hoje já estão definindo marcadores pré-tumorais, tendência a ter um tipo de câncer. E aí você faz a prevenção, vai vigiando aquele órgão, vai se vigiando para, se aparecer, pegar na fase inicial. As doenças cardiovasculares nós andamos muito também, tanto do ponto de vista cirúrgico, quanto do ponto de vista de medicação, quanto do ponto de vista da prevenção, também, que as pessoas aderiram à melhor qualidade de vida, né? E aí, quando a gente diminui um trem que a gente acha que está custando caro, a gente passa a ter um prejuízo de US$ 1 trilhão, custo mundial, anual, de uma coisa que a gente tratava antigamente como se fosse só o PT, só aquele estresse agudo. Não, a depressão passou a é chamado o mal do século XXI. Né? Tamanha é, né, o gráfico de crescimento dela na população. Inclusive e pior, infantil, é isso aí que eu ia falar. Inclusive infanto-juvenil. É claro que o mundo passou por uma mudança muito rápida, né, do comportamento das crianças, dos meus filhos. Eu tenho filho de 16 anos, mas entre o dia que ele nasceu e hoje, a mudança foi tão rápida que até ele está mais atrasado em relação aos meninos de 8, 9, 10 anos hoje. Esse comportamento de integrar as crianças, de dar liberdade aos jovens, que foi um comportamento que a sociedade exigiu dos pais, passou também a trazer problema para eles. Né? Eles passaram a perceber os problemas muito mais cedo. E aí, a síndrome ansioso-depressivo e avanço para a depressão passou a fazer parte do dia a dia dos médicos, das nossas famílias, dos psicólogos, né? E mesmo assim não existem políticas públicas voltadas especificamente para Então nós estamos querendo chamar atenção para isso, porque esse custo alto, ele pode ser minimizado. Nós não temos na rede pública a quantidade de profissionais ou a competência de profissionais que nós precisamos, né? O Centro de Atenção Psicossocial, chamado CAPS, CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, que fazem parte do Sistema Único de Saúde, do nosso SUS, você chega lá, o profissional, né, quem já foi no consultório de um psicólogo ou de um psiquiatra, consulta de 1 hora.
né? Aí o nosso colega que está lá, ou o psicólogo, não tem tempo, o tempo necessário para dar atenção, que o volume é muito grande. E isso tira a qualidade. O diagnóstico correto, que é necessário. O tempo, porque assim, é fundamental uma boa interação para que o paciente acredite naquilo que o médico está falando, que às vezes nem medicação é necessária. Sim. Né? Às vezes, e olha que nós somos um país que consumimos remédio chamado de dormir, de calmante, né? Esses ansiolíticos aí, nós batemos recorde mundial de consumo, por causa do uso indiscriminado. Às vezes eu tenho que prescrever, porque o paciente foi lá com uma dor, mas eu vejo que aquilo ali tudo tem um fundo psicológico. Se você bobear, aquilo passa por um processo depressivo, ansioso depressivo, processo depressivo. Aí cai qualidade de vida familiar, cai relação humana, cai desinteresse pelo trabalho, cai desinteresse por um estudo. Se é uma pesquisa, a pessoa deixa para lá, está quase no final e deixa para lá, é isso. Agora também tem o outro lado, né? As pessoas que são medicadas com alguns medicamentos excessivamente e que poderiam ter um outro tratamento psicológico, um acompanhamento, né? De não precisar desses medicamentos. A falta da quantidade de profissionais, isso. Tá? E às vezes o tempo exíguo que ele tem para atender um volume grande de pacientes, cai a qualidade de tratamento. Sim. E aí, o profissional, eu sou cirurgião, às vezes a pessoa vai lá e eu acabo, né, induzido para facilitar a vida da pessoa, achando que estou agindo corretamente, nem sempre é o melhor. E é por isso que a gente está lutando aí para que a gente consiga implantar a Semana Nacional de Luta e Conscientização sobre a Depressão. E o que poderia ser feito? Seriam campanhas pelos meios de comunicação? Sim. Porque até um questionamento que eu tenho sobre como que os meios de comunicação tratam esse problema. Que hoje a gente vê pela internet se disseminando até casos muito de depressão e que levam a suicídio. E que isso está sendo quase que banalizado, né? Sem ter um tratamento mesmo de acompanhar, de dizer o que as pessoas como devem tratar essas pessoas, né? O que pode ser feito na mídia, digamos assim? Isso aí que você falou é um pouco desse mundo moderno e maluco que a gente está vivendo, né? As pessoas não têm mais tempo, uma correria danada, todo mundo olhando o celular o dia inteiro, ninguém olha mais para o olho de ninguém mais, pouco a gente faz uma DR, uma discussão da relação, só aqueles casais que isso tudo ajudou com que eles perdessem interesse pelo casamento e que acabam sentando para fazer a discussão da relação, mas a gente não faz isso com os filhos da gente às vezes, não percebe que eles são vitimados. E, quando vê, às vezes está num estágio muito avançado. A disponibilização de mais profissionais no Sistema Único de Saúde, porque a nossa população, ela utiliza, o cliente do SUS é o maior cliente do planeta. Nós temos um plano de saúde para 200 milhões de pessoas, né? No Brasil, não tem nenhum país do mundo que disponibiliza o sistema de saúde para todos, com equidade. Né? Todo mundo pode se utilizar do SUS. Então, assim, nós precisamos no SUS fazer uma estruturação melhor dos profissionais, uma disponibilização maior de profissionais, para que, quando esses pacientes, a gente notar um cirurgião, um clínico geral, um pediatra, perceber, ele tenha alguém que tenha mais experiência, que tenha se qualificado para fazer isso. Além de campanhas, né? A gente vê que campanhas de conscientização na questão do trânsito, das doenças cardíacas, do câncer da mama, do câncer de próstata, da vacinação. Isso tudo deu um resultado muito bom. Quando vai ser essa semana? A gente ainda não definiu, né? Nós vamos trabalhar aí com o deputado Flavinho, que eu queria agradecer a ajuda, que ele está requerendo, a partir da minha provocação, requerendo uma audiência pública para a gente definir essa coisa, né? Que já tem até um dia em outubro sobre a doença mental, isso, não é exatamente. Isso? Porque, inclusive, o tratamento da doença mental, ele mudou, né? Há alguns anos deixou de se falar internação, mas não se pensou nesse outro ponto da prevenção. Né? A doença mental, as esquizofrenias muito graves, as depressões muito graves, você tinha um sanatório antigamente.
né? Depois você tinha, que viraram um depósito de pessoas. Tinha pessoas que estavam há 50 anos, entraram com 15, 20 anos numa crise aguda, dessa que nós estamos discutindo aqui, não tinha profissional para identificar, levou para o sanatório e ela nunca mais saiu, porque a família abandonou. Então, o Brasil viveu a deshospitalização, né? Não hospitalização do paciente psiquiátrico, porque não deu certo. E eles passaram a ser, você hoje tem unidades referência, hospitais comuns, que atende todo mundo, que às vezes tem uma ala para aquela pessoa ficar 3, 4, 5 dias no máximo. Né? Saiu da crise aguda e há medicação, quando tem um profissional competente para fazer a identificação da doença, você tira. E aí, a nossa provocação da semana é que nós tenhamos programas como nós temos no câncer de mama, no câncer de próstata, no câncer de intestino, por aí vai, né? Tudo que deu certo para que a gente possa conscientizar a população, para as pessoas perceberem, né? E tomara que a gente consiga, no meio disso aí, provocar a gente mesmo para que a gente tenha uma relação social melhor. Nós estamos ajudando a fabricar os depressivos. Nós estamos nos ajudando a ficar depressivos. Quando a gente assume essa correria desenfreada, essa falta de tempo para a relação humana, para a fé da gente. É fundamental. A fé é uma coisa, não estou dizendo qual religião, mas a fé ela é fundamental para o equilíbrio psicossocial da gente. Então, junto com isso, a Semana Nacional, quem tem que fazer isso é o Ministério da Saúde para nos ajudar, porque ele tem recursos para fazer isso e técnicos para montar. Então, nós estamos tentando fazer isso virar um procedimento de lei para que a gente possa avançar nessa etapa, diminuir o que eles chamam de mal do século XXI, que é a depressão. Deputado, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui no programa. Ok. Eu conversei sobre a prevenção do aumento dos casos de depressão com o deputado Paulo Folleto, que é do PSB do Espírito Santo. Assista esta e as outras edições do programa em nosso site, no câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.